Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Aqui é o seguinte, ele está dando esse erro porque eu não instanciei, eu tenho que inicializar meu objeto. Então aqui eu vou dar um new. Beleza, ele já vai sumir ali. Fica sendo isso, objeto de conexão, que eu chamei de com, do tipo MySQL Connection, que pede um servidor, um usuário, uma senha e um banco de dados. Se o seu banco de dados for hospedado em um servidor externo, ok, que é um servidor de hospedagem para ele rodar em rede, você vai precisar de passar a porta. Eu vou deixar ela aqui só para que vocês já tenham essa noção. O nosso servidor até então, como nós estamos utilizando o Champ, ele é um localhost, beleza? Porque ele é um servidor local. O usuário ID do Champ, por padrão, é root. Então, vou colocar ele aqui. Vou até dar um espacinho aqui para vocês entenderem melhor. A senha não existe, então não vou inserir nada, porque esse servidor local não exige nenhuma senha para acesso. É um servidor de testes locais. Então, isso aqui será depois implementado e inserido outras informações quando ele for hospedado em um servidor real. Database, nós nem temos o banco de dados, né? Vamos aqui para o nosso localhost, em nosso servidor, que é o localhost/phpMyAdmin, e vamos criar aqui em base de dados um novo banco de dados. Esse banco de dados, eu vou chamar ele de sistema, pode ser aqui, ó. Vamos colocar o mesmo nome que nós estamos utilizando aqui, ó. O nome do banco de dados vai ser controle underline acesso, beleza? Tudo que for relacionado a banco de dados, você nunca deixa espaço, nem acento, nem nenhum caractere especial. Se tiver duas palavras, você coloca um underline para separar. Então, eu vou chamar o banco de dados de controle de acesso. Ok. Como esse banco de dados eu quero trabalhar aqui com determinados modelos de data, hora, acentos aqui, que é a codificação que nós utilizamos aqui em português, Brasil, eu vou utilizar o TF8, beleza? Então aqui o TF8 que nós vamos trabalhar vai ser esse aqui, ó, General CI, que é o modelo de banco de dados que nós utilizamos aqui, né, para os caracteres em português, ok? Cada região aí tem uma determinada codificação. Eu vou criar então ele aqui, né? Clico em criar, bacana, ele vai começar a me pedir tabela. Por enquanto eu não quero saber ainda de tabela não, só quero ter esse banco de dados criado. O nome dele foi controle underline acesso, show, beleza. Agora, isto aqui foi informações que eu joguei apenas em uma variável, ou seja, ela não é executada, não é chamada e não tem nada ainda. Nós vamos executar ela aqui abaixo. Eu vou criar um método que eu vou chamar aqui de abrir, bacana. Este método eu vou verificar o seguinte, se essa conexão que eu criei, ela recebeu um estado igual a 0, ou seja, se ela estiver fechada, estado da conexão igual a 0 significa que ela está fechada. Então, caso ela esteja fechada, execute para mim um open para que eu possa inicializar a conexão com o banco de dados, né? Tendo feito isso, eu vou copiar essa mesma instrução, esse mesmo sub, né, que é como se fosse uma função, e vamos criar aqui a função de fechar. Se o estado for igual a 1, ou seja, se a conexão estiver aberta, dê um com.close. Maravilha. Então, nesse caso, ele vai estar fechando ela. Como eu coloquei isso dentro de um módulo de conexão, fica muito fácil de chamar isso em tela. Então, eu vou vir aqui na minha única tela que eu tenho, que é o Form 1, vou dar um duplo clique para ele entrar no evento load, né, que é o evento do carregamento dele, e olha para vocês verem, eu não preciso colocar nenhuma referência. Quando eu digito abrir, ele já entende que é uma função que está no meu módulo de conexão. Se fosse uma classe, não um módulo, eu teria que criar referências, beleza? Então é muito mais prático para você trabalhar com módulos. Legal, legal. Então o que tem que acontecer, né? O que tem que acontecer aqui é que ele simplesmente não pode me dar nenhum erro, não pode me mostrar nenhuma informação, ok? Vamos rodar. Se ele der algum erro é porque eu tenho alguma informação relacionada ao meu banco de dados incorreta. Eu nem coloquei tratamento aqui para que ele possa executar. Nós podemos colocar um tratamento aqui, né, para que eu possa ver caso tenha algum erro aí ou caso ocorra algum problema, né? Eu vou somente rodar aqui uma primeira vez, como eu tenho somente o Form 1, ele vai inicializar ele primeiro. Futuramente ele pode virar o nosso formulário de login, que é o formulário de entrada. Por que é interessante eu ter um login? Porque esse tipo de controle de acesso, às vezes, geralmente na maioria das vezes vai trabalhar mais de uma pessoa nele.
Então você pode ter aí, por exemplo, um porteiro do turno da manhã, outro do turno da noite. Então é interessante cada um ter o seu acesso, beleza? Até mesmo para ele se responsabilizar por quem entrou ali, né, no horário em que ele estiver trabalhando. Então tudo isso nós vamos tratar aqui dentro do sistema. Ele vai rodar, né, a primeira vez que ele compilar ele pode demorar um pouquinho a mais aí. Na próxima aula nós vamos dar continuidade e verificar realmente se essa conexão funcionou ou não.